Pauta agora é droga. Um levantamento do Superior Tribunal Militar mostrou que o consumo, o porte e o tráfico de drogas mais do que triplicou nos últimos 12 anos. Detalhe, dentro dos quartéis. Todas essas práticas são punidas com reclusão de até 5 anos. Isso segundo o Código Penal Militar. Beth, além do rigor para quem porta drogas, chama a atenção que a maioria dos usuários é jovem. Pois é, Sérgio, geralmente são mesmo. 2014, só para esmiuçar um pouquinho mais esses números, foram registrados 280 casos, né? O maior número desde que essa análise começou a ser feita há 12 anos. E o pior, desse total, 36% eles estavam trabalhando no momento do crime, no momento do consumo, do tráfico, enfim. E 20% deles estavam armados. Então, olha que perigo. Eu achei muito oportuno falar disso para a gente ver que atinge todo mundo, em todas as esferas, e acaba virando uma doença. Falando especificamente do crack, o último levantamento feito pelo governo federal é do começo do ano. Mostra que o Brasil tem cerca de 370 mil pessoas que usam crack regularmente. Essa mesma pesquisa revelou que 1 em cada 9 usuários rouba para sustentar o vício. Não é tanto, né? A gente até acredita que é mais. Bom, e esses estudos, eles são renovados de tempo em tempo, deve ser divulgado em breve uns dados atualizados, mas independentemente desses números, Sérgio, a gente sabe que a população viciada nessa droga, especificamente do crack, é muito grande. A droga extrapolou as capitais, a gente falava muito de São Paulo, de Rio de Janeiro, extrapolou essas capitais, está no Brasil todo, no interior do país. E o crack, ele maltrata muito os usuários, maltrata muito a família, então é importante a gente falar disso, porque com informação e solidariedade a gente pode ajudar. Por isso eu trouxe 2 casos aqui, 2 exemplos. São 2 jornalistas que, garimpando ali as histórias reais, eles acabam muitas vezes também se envolvendo com elas. Um destaque é para uma jornalista que se chama Marina Bueno Cardoso. Ela lançou recentemente um livro chamado Petit Fours na Cracolândia. Parece até irônico, mas não tem nada de engraçado. É um livro de crônicas, por isso Petit Fours, né? Não datadas, e elas refletem figuras anônimas que transitam tanto de bairros nobres de São Paulo quanto na periferia. O crack atinge todas as classes sociais, culturais e transforma todo mundo numa massa igual, parece, né? A Marina, ela sabe bem do que ela está falando, porque desde 2000, há 15 anos, portanto, né, ela faz um trabalho voluntário de assistência a crianças e a jovens vítimas de drogas e violência doméstica. Tudo começou no Abrigo de Pinheiros. Ela era voluntária, fazia recreação e leitura para meninos de 3 a 15 anos de idade. Daí, ela passou a atuar em áreas sociais de diversos colégios paulistanos, colégios pagos. Ela era professora voluntária de literatura e língua portuguesa. E aí, o que ela faz? Ela incentiva esses alunos dessas turmas regulares a se familiarizarem com essa realidade, estimula esses alunos a escrever histórias e vai realizando oficinas. Foi a partir daí que ela também se viu estimulada a escrever sobre essas experiências como voluntária. E o livro traz o prefácio, ninguém menos, né, Inácio de Loyola Brandão. Um outro livro, já que eu falei de 2 exemplos, que traz essas histórias reais também, se chama 20 mil pedras no caminho. É do jornalista também, do Jorge Tarquini. Ele fez um livro-reportagem sobre a vida de um ex-morador de rua, usuário de crack. Ele ficou 6 anos morando na Cracolândia. O nome dele é Fabian Nasser. Ele chegou a dormir dentro de bueiros, lá no centro de São Paulo. Ele foi internado, Sérgio, 25 vezes e hoje ele é um dos nomes mais fortes no país quando a gente fala em reabilitação. Ele é proprietário de 2 clínicas que têm altos índices de êxito, cerca de 70% dos internos lá se recuperam. Então a gente sabe que tem como vencer, mas é muito dolorido para quem está doente, para quem usa, para a família. Nem sempre o final é feliz. Agora, não custa lembrar que no estado de São Paulo, já que eu estou falando propriamente daqui, existem projetos de ajuda mantidos por todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal. O problema é que, às vezes, eles não atuam em conjunto com a mesma filosofia e aí acabam causando efeitos conflitantes. Por exemplo, o que é mais discutido? Internação compulsória, que é aquela determinada pela justiça, ou a involuntária, que é aquela a pedido da família. Os médicos dizem que forçar não adianta, mas o que você diz para uma mãe, Sérgio? O que você fala para ela?
Não é fácil, é um tema bastante delicado, inclusive é um problema de saúde pública, né? A questão em especial do uso do crack, né? Você sabe que no mês passado eu tive que ir a um hospital na zona norte do Rio de Janeiro, não tinha vaga para estacionar no hospital, eu tive que parar em frente e era embaixo de um viaduto. E tinha um grande número de usuários de crack ali, era um fim de semana, de dia. E os moradores ali da região disseram que é frequente a presença deles ali no viaduto. Ou seja, para a pessoa que vai ao hospital, fica a preocupação em relação à segurança, tem a questão social, né, que as autoridades têm que resolver esse problema, do uso do crack por parte deles. E aí o que a Beth falou, Eliane, quer dizer, muitas vezes tem esse tipo de conflito entre iniciativas públicas para acabar com diminuir o uso do crack. Esse é um dos problemas, né? Até nisso o parlamentarismo ajudaria muito, porque o parlamentarismo trabalha com uma burocracia estável, independentemente de quem assuma ou não assuma. Mas aqui no Brasil tem isso, né? Vem o governador, faz uma coisa, aí ele é adversário do partido do presidente, que quer outra. Aí o prefeito vai concorrer à eleição, que é uma terceira, porque ele vai concorrer com o candidato do partido do governador. Isso é um problema, porque o crack é um problema de todos nós e é um problema nacional que afeta diretamente os municípios. Portanto, não tem saída. Você tem que ter um ataque suprapartidário, um ataque e uma defesa, porque ataque parece uma coisa agressiva, mas não, um ataque à droga, não ao drogado. E aí você precisa de bom senso e você precisa que a sociedade civil pressione as instâncias de poder, as instâncias municipal, estadual e federal para atuarem em conjunto. Aí não tem jeito, é a sociedade que vai pressionar esse trabalho em conjunto. E a Beth lembrou bem, né, que a situação do uso do crack, ela não mais se restringe à grande cidade, Sandra, como no eixo Rio-São Paulo. Está em todo o país mesmo, é um problema que tem que ser atuado lá na raiz. Não pode ter aquela discussão se o problema é municipal, estadual, federal, que nem a história do mosquito, né? Assim? A história do mosquito, a história das armas, né, Sérgio? E a história da segurança. São as três histórias tristes que existem no Brasil e que fazem a vida, né, das pessoas de todos os lugares do Brasil, não é das pequenas ou das grandes cidades, muito mais difícil, porque não faz sentido não haver, isso que a Helene está falando, né, um esforço conjunto para acabar com isso. Eu até, ouvindo você, Beth, fiquei pensando muito no que está acontecendo com a heroína aqui nos Estados Unidos. A heroína está virando a droga um pouco equivalente ao crack, né, que está entrando em todos os tipos de lares, em todas as classes sociais, muito nas cidades pequenas. Né? A gente recentemente teve o Philip Seymour Hoffman, que morreu com 45, 47 anos, sei lá, usando heroína. Então, assim, a gente pensa que é uma coisa meio dos anos 70, etc., mas é uma coisa que está voltando com uma força enorme aqui nos Estados Unidos. Eu acho que até a gente pode pensar mais para frente, até essa semana, de vir com uma pauta, porque é uma preocupação enorme e tem que ficar de olho, porque quando começa uma epidemia muito grande de uma droga aqui nos Estados Unidos, Sérgio, a próxima coisa é aparecer nos países que estão próximos dentro das Américas, e o Brasil é o maior país, depois dos Estados Unidos, do continente americano. Então é preciso ficar de olho, porque quando começa a crescer muito aqui, já bate aí. Principalmente porque o consumo de heroína no Brasil, em especial, é pequeno até o momento.